Olá, pessoal, amigos em Elvis. Hoje eu, Tati Súria, vou ler um trecho do livro Um Rei em Busca da Verdade, uma biografia espiritual de Elvis Presley. Esse livro foi escrito por Gary Chillery e eu achei muito interessante. Eu abri ele aleatoriamente, apareceu numa página fantástica e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vou cortar umas partes para ficar mais curtinho, né? Vou fazer aqui só o resumo principal do que eu quero passar para vocês. É a parte 4, o exílio inquieto. Tchan, 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 tchan. Então, tem uma parte que diz assim: Parker continuava a cultivar em Elvis a suspeita de que Larry Geller o estivesse manipulando com o emprego de técnicas de controle mental. Com o passar do tempo, Elvis começou a acreditar que esse era o caso. Quando iniciou sua busca espiritual, ele estava desesperado para encontrar o significado de sua existência. Geller fez com que a resposta parecesse próxima. Tudo o que ele tinha a fazer era mergulhar no material esotérico que Geller lhe proporcionava. Que Parker tivesse plantado suspeitas em Elvis e finalmente feito com que elas florescessem, tornou-se evidente por meio de um comentário descortês feito certo dia por Elvis a Geller. Esses seus mestres têm motivações ocultas. O que eles querem é controlar os outros e usá-los para seus próprios malditos propósitos. 6 semanas depois, sentindo-se enjeitado aos olhos de Elvis, Geller demitiu-se e foi embora. Então a gente abre um parêntese aqui, né? Porque olha como Elvis era manipulado pelo coronel e também pela Priscila, que nós vamos ver aqui a seguir. E ele não percebia a manipulação que ele sofria. Ele acreditava, né, nessas pessoas, infelizmente, nas pessoas contrárias a ele. Ele teve uma visão distorcida de tudo isso. Ele confiou nas pessoas que, na verdade, só queriam dele o dinheiro, né? E uma alavanca para se dar bem na vida, que é o caso da Priscila, que não é Presley. Agora, foi tudo assim, feito muito bem planejado para que Elvis se tornasse realmente apenas um robô de fazer dinheiro. E ele dá lucro até hoje para as pessoas. Ex-mulher que traiu o marido, que pediu o divórcio e ela vive como se fosse uma viúva do cara até hoje, é uma coisa fenomenal, né, gente? Então, ele levou, vamos dizer assim, um tiro certeiro. Infelizmente, né, no mau sentido. Então vamos continuar com mais algumas partezinhas aqui, são bem interessantes. Desde que Priscila completara 21 anos de idade, em maio de 1966, o Coronel Parker sistematicamente passou a pressionar Elvis para que fizesse dela uma mulher honesta. Elvis não apenas a pedira em casamento, mas também fizera isso ao pai dela. E o coronel achava ruim para a imagem de Elvis, o seu garoto, mantê-la em sua casa depois que ela se tornara legalmente adulta. Às altas horas de uma noite, pouco antes do Natal de 1966, Elvis ajoelhou-se diante de Priscila e renovou o pedido de casamento, presenteando-a com um anel incrustado com um diamante de 3,5 quilates. As rodas haviam sido postas para girar, mas ainda seriam necessários alguns meses para que ele se acostumasse com a ideia de abandonar definitivamente a vida de solteiro. Nesse meio tempo, Larry Geller havia partido.
Certa vez, Elvis convidara Geller para ser um de seus padrinhos de casamento, mas depois da sua separação do grupo, o Swami teve de inteirar-se dessas novidades pelas manchetes da imprensa, que diziam assim: Elvis é um homem casado. Depois de alguns dias em Palm Springs, Elvis e Priscila retornaram a Graceland, onde as centenas de livros que Geller e Elvis passaram tanto tempo lendo e discutindo ainda estavam, como recordações de sua jornada espiritual. Quando Elvis questionou o que fazer com eles, Priscila disse-lhe que ficaria feliz se eles sumissem de vista. Ela queria o antigo Elvis de volta. Certa noite, às 3 horas da manhã, ela e Elvis atiraram os livros e as revistas no fundo de um poço abandonado nos confins da propriedade de Graceland. Derramaram gasolina sobre todo o material e o incineraram. Elvis esperava que a vida de casado com Priscila lhe trouxesse satisfação, mas temia que as coisas não seriam assim. Agora ele se conscientizava de que seus temores eram bem fundamentados. Ele se deixara enredar na rede do mundo material e sentia-se distanciado da própria espiritualidade. E com Larry Geller fora de sua vida, ele não tinha mais com quem se confidenciar. Mais uma vez, ele estava completamente isolado.